Surge um novo tipo de imprensa no Brasil, o Jornal do Futuro. O Jornal do Futuro funciona através de terminais de computadores da Bolsa de Valores do Rio. O Jornal do Futuro vai fornecer a quem tiver um desses terminais um resumo das principais notícias do dia sobre economia e política, citando a página e veículo onde foram publicadas. A maior novidade é das crianças. É esse videogame em 2 dimensões. Ele reproduz através de um disco laser ligado ao computador, com toda a fidelidade e alta definição de imagem e som, uma história no Velho Oeste. O vírus que atinge os computadores já está sendo chamado de AIDS da tecnologia. Ninguém sabe dizer quem são os responsáveis por sua criação. O vírus se prolifera rapidamente. Ainda não foi possível identificar suas diversas formas de atuação. O que a gente acabou de mostrar são jornais exibidos há 30, 35 anos. Dos primeiros computadores do Brasil, os avanços exponenciais e disruptivos da tecnologia nos lançaram para um futuro que ninguém poderia imaginar há 3 décadas. O tempo voou. Os algoritmos, a inteligência artificial, o Big Data, os carros voadores, os aeroportos superconectados, os ônibus autônomos, as cidades inteligentes, a educação para desenvolver habilidades que serão imprescindíveis nas próximas décadas. Os profissionais que terão que fazer trabalhos que nem existem ainda foram os temas do Em Movimento ao longo das últimas 12 semanas. Os avanços que a tecnologia vem trazendo para a evolução e o bem-estar do homem nos causam medo, fascínio, surpresa. As inovações, o mundo em constante movimento, nos deixam muitas perguntas e também novas questões. Mas existe uma que é a que mais se repete quando a gente pensa no futuro. Como a ética e a privacidade serão tratadas em 2020, 2030, daqui a 100 anos? O homem das cavernas não tinha privacidade alguma, os índios não tinham privacidade alguma. Até a Idade Média, as pessoas dormiam no mesmo quarto, todos, ou na mesma casa. Se eram pobres, moravam junto com os animais, ficavam dentro das cabanas. E nos palácios, o casal real ou nobre tinha o seu servo ali para atiçar o fogo de noite. Com a ascensão da burguesia, começa a se construir casas melhores do que aquelas cabanas que havia, porque era 8 ou 80, agora não. Agora você tem uma classe intermediária que começa a construir as suas casas, os seus quartos, se fechar nos quartos. Quando eles se fecham nesses quartos, nascem as primeiras redes sociais, que foram os diários, pelos quais a gente tem muito registro da vida cotidiana das pessoas, está nos diários dela. Você pega esses diários, você tem as redes sociais até o advento da internet. Vamos pegar lá um roteiro, né? A gente sai de casa, pede um carro, esse carro nos leva até um determinado local, né? Todo esse trajeto já é monitorado. Isso já acontece hoje, pensando no futuro nessa transformação. A gente chega no trabalho, ou a gente chega para fazer compras, e tudo isso está sendo monitorado de alguma informação. Tudo isso está indo para dentro de um banco de dados que está aprendendo mais sobre a gente. As pessoas vão ter cada vez menos privacidade numa troca, elas vão estar mais conscientes, mas a privacidade vai ser cada vez menor. Tá? Afinal, essa é a troca pela personalização. Além dos dados que estão soltos na nuvem, há também a falta de segurança cibernética dentro de casa, nas empresas, nos sites que frequentamos. 1 em cada 5 brasileiros já foi vítima de roubo de identidade, o que representa 24,2 milhões de potenciais vítimas no país. Você está entre eles? O roubo de identidade, prática cada vez mais comum e perigosa, ocorre quando um cybercriminoso se infiltra, sabe onde? No seu e-mail. Em quantos lugares você já se cadastrou com ele? Colocou senhas? Coisa de maluco, né? Uma coisa como pessoa que trabalha com o futuro, que a gente aprende, é que o futuro sempre vem mais maluco que a gente pode imaginar. E uma das coisas que a nossa análise mostra é que o futuro de hoje é muito diferente do futuro de ontem. E o futuro muda
cada ano para cada ano, até cada dia para cada dia. You shouldn't trust Nathan. You shouldn't trust anything he says. Da ficção para o quarto da criança em 2017, uma boneca chocou o mundo. O governo alemão está sugerindo a destruição pura e simples de um brinquedo perigoso, uma boneca. I like pink the best. Kayla era capaz de se conectar à internet por Bluetooth e conversar com as crianças. Havia a possibilidade de hackers invadirem o sistema e falarem com as crianças ou gravarem a rotina da família. As we rely on the algorithm more and more, we lose the ability to understand the world and to make decisions by ourselves, like navigating space. The more you rely on Google Maps, the less you are able to rely on yourself, because you lose this, it's like a muscle. It's use it or lose it. And when you combine this with very powerful AI, this is what leads to the point when the external algorithm understands me better than I understand myself. And once that happens, you not only understand people, you not only are in a position to predict what people would like or what people will do, you are in a position to manipulate people. Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. O Facebook apresentou no dia 20 de agosto uma ferramenta de proteção de dados que vai ser testada pelos usuários da Irlanda, Espanha e Coreia do Sul. Na prática, vai ser possível decidir se você quer ou não que seus dados sejam revelados em sites de terceiros, como de compras online. Eu acho que a gente está passando por um momento muito decisivo nisso, né? Porque os dois assuntos, ética e privacidade, eles se misturam, mas são coisas muito diferentes, né? Por uma questão ética, numa questão ética, eu posso decidir, por conta própria, fornecer todos os meus dados pessoais para quem eu quiser, certo? Mas hoje a gente começa a falar de privacidade no sentido de, será que isto que eu estou fornecendo de dados é seguro? Será que esses dados vão ser usados para o bem ou para o mal? Será que isso vai ser usado para me oferecer produto ruim ou bom? E eu acho que o momento que a gente está passando daqui para frente, pensando em futuro, é um momento de troca. Eu vou trocar os meus dados pessoais por coisas que tenham valor para mim. Se o valor não for alto, eu não troco. E é exatamente esse momento que a gente está passando, nesse momento como sociedade, né? É muito provável que a gente traga para esses algoritmos, seja o do carro, seja do reconhecimento facial, seja o que vai te dar crédito no banco ou vai te dar o valor do seu plano de saúde, é provável que a gente traga um monte de preconceito que está já embutido na sociedade, que a gente tem tentado desconstruir ao redor através dos anos. Privacy is a funny concept. Long before computers, there was a definition of privacy in the United States. It's the right to be left alone. It's the right to not be bothered. But since the internet came about, we've started to think of privacy in a different way, almost mathematical, that data about you shouldn't go over there. As soon as you're out of regulation, you can come up with some program that gets around it, right? Programmers can create programs much faster than politicians can create laws. Na União Europeia, desde o ano passado, existe uma regulamentação que traz 11 pontos que devem ser respeitados por todas as empresas e pessoas que tiverem relações com o bloco europeu. No Japão, a lei estabeleceu 2 categorias de dados protegidos: as informações pessoais, como nome, data de nascimento, endereço de e-mail ou dados biométricos, e as informações pessoais de cuidado especial, que podem, de alguma forma, servir para algum tipo de discriminação ou preconceito. Nos Estados Unidos, a lei mais rígida será a da Califórnia, em vigor a partir de janeiro de 2020.
Os consumidores não apenas têm o direito de saber se seus dados estão sendo vendidos ou entregues a terceiros, mas também têm o direito de bloquear essa venda. No mundo, os escândalos de vazamento e compartilhamento de informações tornaram as discussões sobre ética e privacidade mais acirradas. Aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entra em vigor no ano que vem, em 15 de agosto. No final, todos nós podemos requerer o acesso a todos os dados que estejam sendo usados por qualquer pessoa ou entidade pública ou privada. Entre muitas determinações, a lei diz que a coleta de informações só pode ser feita com autorização da própria pessoa. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante direitos a cada brasileiro, justamente de acessar, corrigir, apagar dados, mas ela vai além. Ela cria responsabilidades para empresas e governos, ela trata sobre transferência internacional de dados pessoais e, muito importante, em tempos em que nós acabamos vendo vazamentos de dados pessoais quase que todo dia, a lei fala também em como empresas e governos devem agir no caso de vazamento de dados. A confiança e a transparência serão moedas valiosas no mundo do Big Data. Prever o futuro ainda não é apenas o cruzamento de algoritmos. Será? Quantas discussões ainda teremos sobre o que será ética e o que será privacidade daqui a 20, 30 anos? Aliás, quem de nós está ou estará certo? E a quem pertence o futuro que, para muitos, ainda é obscuro? Hoje, em 2019, metade de todos os bebês que nascem hoje tem expectativa de virar mais que 100 anos. E essa é da população inteira do planeta, incluindo China, África e tudo. Então, é um muito novo mundo. A gente acredita que um bebê que nasce hoje, que tem acesso à saúde e bem-estar, tem possibilidade de virar 120, 140 anos. Gente, a nossa série Em Movimento está chegando ao fim. Durante todos esses episódios falamos do futuro. Futuro em vários aspectos, né? Os carros, aviões, ônibus, trens, saúde, educação. Mas tudo isso precisa estar a serviço da humanidade, porque afinal de contas a tecnologia, é claro que é muito importante, mas ela tem que trazer junto com ela uma democratização de oportunidades, um compartilhamento de riquezas, dessas riquezas que são produzidas no mundo, e os países mais ricos, as economias mais fortes, o Japão entre elas, tem muita responsabilidade nisso tudo. O Japão tem uma sociedade que é considerada de bem-estar, com muitas questões resolvidas, mas também tem outros desafios pela frente. E se o Japão tem desafios, o mundo também tem. Nós também temos muitos desafios olhando para o futuro. A primeira coisa que eu aprendi fazendo a segunda temporada do Globo News Movimento foi a ter cuidado com essa história de cidades inteligentes. É um conceito interessante que está sendo debatido por muita gente boa, mas a cidade geralmente ganha esse carimbo por causa de projetos específicos. Não existe uma cidade inteligente, um modelo. A mobilidade aqui de Londres, a visão sustentável de Vancouver, a inovação de Tóquio, mas um modelo não existe. Foi com esse pé atrás que a gente viajou para Bristol, aqui na Inglaterra, que já foi considerada a cidade mais inteligente do Reino Unido. Eu fiquei muito surpreso, adorei Bristol. A cidade saiu na frente, montou uma estrutura 5G e usa a tecnologia, por exemplo, para monitorar com câmeras térmicas quem bebe além da conta e vai para a beira do canal. Esse é um problema sério lá. Desde 2014, 63 pessoas morreram assim.
E desde que o novo sistema foi implementado, 2 vidas foram salvas já. Em Londres, um exemplo muito simples me marcou. O açougue, que usava uma vanzinha para fazer tudo que é entrega, mesmo para distâncias curtas, e descobriu a felicidade numa bicicleta elétrica. Hoje está economizando e teve o apoio do poder público. Cidade Inteligente valoriza a política local. E foi muito interessante também visitar um centro de experiências 5G em Helsinki, na Finlândia. É muito legal fazer o Globo News em movimento, aprendo muito, dá uma chacoalhada boa na cabeça. E imaginando o futuro, 2030, que nossas cidades nos deem mais tempo livre para o que realmente importa. Menos poluição, menos trânsito, menos desigualdade e mais áreas verdes como essa aqui. E um desejo pessoal é que em 2030, que o Rodrigo de 2030 seja menos viciado nesse troço. Que eu saiba usar melhor a tecnologia e saiba desligar de vez em quando. Nessa imersão que a gente fez pelo futuro dos transportes, a grande impressão que ficou para mim é que nossa vida vai ser cada vez mais simples nesse sentido. Vai haver mais e mais formas para a gente se transportar. A pé primeiro, claro, depois o patinete, depois o táxi, Uber. Aí entra o metrô, o trem, a gente chega no avião, o carro que se dirige sozinho ou até o carro voador que já estão pensando. Tudo isso vai chegar daqui a pouquinho e vai mudar nossas vidas. Agora eu fico me perguntando, será que a gente precisa mesmo ir tão mais rápido aos lugares? Porque, por exemplo, nos trens o que se fala é chegar a velocidade de 600 e até mais quilômetros por hora. Será que não é melhor manter a vida um pouco mais lenta? Eu acho que lá atrás, vamos dizer 2.000, 3.000 anos atrás, os profetas tinham muito mais recursos para prever o futuro do que nós, porque nosso futuro muda todo dia. Então, de hoje para 30 anos, quem seria capaz de prever? Como é que vai ser o mundo no ano de 2030? Bom, gente, primeiro, olha a cor do meu cabelo, né? Não sei nem se eu vou estar vivo em 2030. Mas mesmo assim, eu me permito pensar num 2030 e imaginar, será que nesse ano a vida vai ser como essa que está à minha volta? Com indivíduos autônomos, donos das suas próprias informações, dos seus próprios dados? Será que ainda vai haver distinção entre a vida real e a vida online? Ou vai estar tudo plasmado, comandado virtualmente por 4 ou 5 grandes corporações? É claro, os benefícios do Big Data são evidentes, a gente mostrou aqui na série, mas eu estou me permitindo pensar um pouco nesse outro lado, nesse lado obscuro. Será que eu estou sendo pessimista demais em relação a 2030? Eu vejo um futuro em que a gente vai aprender a ser mais leve, deixando um rastro menor no planeta e dessa forma reinventando o que é ser humano. A gente saiu aqui de Nova York para conhecer a cidade que quer ser a mais verde do mundo, Vancouver, no Canadá. Eles traçaram um grande plano para conseguir crescer de forma sustentável, trazendo mais bem-estar para as pessoas e sendo mais leve para o mundo. Na Califórnia, a gente conheceu a Singularity University, uma universidade que quer tomar posse da tecnologia, quer pensar nos benefícios que elas podem trazer para a gente como humanidade, de forma que a gente não fique refém, mas tenha controle sobre elas e assim consiga promover transformações sociais. Meio ambiente e tecnologia são palavras-chave para se pensar sobre o futuro. A gente já sabe do tamanho do nosso impacto no planeta. Para ter um futuro saudável, a gente precisa reduzir o impacto drasticamente. E para isso, a tecnologia tem que ser a nossa maior aliada. A partir do momento que os computadores processam dados com muito mais rapidez e eficácia que a gente, essa característica, o processamento de dados que nos diferenciava das outras espécies, passa a não ser a maior vantagem. Os processadores vão cuidar de grande parte do trabalho que a gente tem que fazer hoje e dessa forma a gente vai ganhar tempo livre para inventar coisas novas e assim construir uma sociedade mais livre e mais justa. O que eu mais vou levar dessa série é um conceito que a gente viu lá no programa de educação do futuro, que é daqui para frente a gente vai ter que aprender, a reaprender. E num mundo em constante movimento, com muita transformação, ou a gente quebra os paradigmas com os quais a gente conviveu até hoje e muda e reaprende, ou então a gente não vai obter sucesso. E quando eu falo de sucesso, não é só conquista pessoal, vitória pessoal, é principalmente daqui para frente, fazer as coisas com mais propósito e pensar
no bem-estar coletivo, porque senão a nossa sociedade não vai para frente. Na primeira temporada do Em Movimento, eu coloquei meu carro à venda e mudei a forma de me locomover. Nessa segunda temporada, a gente fez um mergulho tão profundo em novas tecnologias e inovações que é impossível não pensar que tudo isso deva estar a serviço de proteger a nossa casa. Energias renováveis, transportes cada vez mais coletivos e limpos e evitar todo tipo de desperdício é nossa obrigação e a tecnologia pode nos ajudar. Eu vou ser pai, em breve, de uma menina e eu só posso desejar e trabalhar bastante para que ela encontre um mundo melhor do que eu encontrei. A segunda temporada do Globo News em Movimento, infelizmente, está chegando ao fim, mas o nosso podcast continua no ar toda terça-feira. De segunda a sexta, bem cedinho, tem O Assunto, com a Renata Lopretti se aprofundando nos temas do dia a dia. Terça-feira é dia de Hub Globo News. Alexandre Roldão, Marcelo Lins e Rafael Coimbra conversam sobre novas tendências, inovação e tecnologia. E sexta-feira é a vez de Globo News Internacional com Marcelo Lins. Para ouvir esses e outros programas, é só procurar na sua plataforma de áudio ou acessar g1.com.br/podcast e levar o nosso jornalismo no seu fone de ouvido. A gente espera você. Até lá!